tantas oportunidades. Algum problema? Senhor, agradecendo as bênçãos de tantas oportunidades que a sua misericórdia nos concede, buscamos nesta manhã nossa conexão convosco, para melhor nos capacitarmos para o trabalho na sua seara, melhor compreendendo acerca das nossas potencialidades humanas e mediúnicas, que a sua bondade nos assista, nos ampare, nos ilumine. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, lembrando que é um grupo, então fiquem à vontade para interferir, para falar, para poder dialogar. Hoje quem vai, então, falar para a gente é a Cleonice, e de vez em quando eu interfiro aí, sendo necessário. Fique à vontade, Cleonice. E eu quero muito, né? Porque, no final, somos todos nós que estamos fazendo estudo. Eu só estou sendo um instrumento, né? Aqui. O projeto é de Manuel Filomeno de Miranda, com João Neves, José Ferraz e Nicolas Kazan. Vivência Mediúnica, capítulo 3, Mediunidade Extensiva. Surgem em números sempre crescentes no meio social da atualidade por diversos motivos a serem considerados. Alguns desenvolveram naturalmente o potencial mediúnico de que são portadores, nos longos caminhos da estrada evolutiva. Outros estão inseridos no capítulo das provas, desfrutando a faculdade com oportunidade redentora. Uns e outros estão sendo convidados a transformar seus mandatos em missões, bastando que se dedique com responsabilidade e sacrifício. Nessa parte aqui, eu grifei, os outros estão inseridos no capítulo de provas e desfrutando a faculdade com oportunidade de redentora. O que eu entendi aqui, que a Joana de Ângeles e os nossos outros companheiros quis dizer que, eu acredito que são quase nós todos, estamos nessa fase de provas, né? De aprender, de entendimento, de busca. E é nessa parte que eles colocaram aqui de sacrifício, responsabilidade e sacrifícios. A responsabilidade é a nossa disciplina. Eu acredito que quando a gente tem esse trabalho da espiritualidade, nos colocamos como instrumentos dos nossos irmãos espirituais, nós temos que ter a nossa responsabilidade, nossa disciplina. Sacrifício, talvez nós colocaremos aqui como matéria, quando nós, né, às vezes deixamos de ir numa festa, num churrasco, ou deixamos em um outro compromisso material, para que a gente possa estar no nosso compromisso, na casa espírita, como instrumento dos nossos amigos, irmãos desencarnados, ajudando-os, e assim também sendo ajudados. Antes de reencarnarem na fase preparatória, que experimenta no mundo espiritual, tiveram os perispíritos e corpos físicos planejados pelo técnicos em reencarnação, no sentido de se lhe ajustarem às estruturas, para que no momento próprio eclodisse ou se ampliasse as perfeições extrafísicas, iniciando-se a tarefa do intercâmbio espiritual. Quer dizer, nós temos que ter consciência, apesar que a gente vem, quando a gente reencarna, nós temos o esquecimento. Mas eu Cleonice, acredito que se a gente nos conhecermos, como diz Jesus, né, conheça-te a ti, nós vamos estar lembrando, né, desse momento. E eu vendo outras palestras, como até mesmo do João Neves, ele nos informa, né, que nós viemos já também com esse planejamento. Então, quando vai eclodir esse nosso lado espiritual, a gente já tem sensibilidade, né? Nós sentimos arrepio, nós ouvimos vozes. Então, quer dizer, ali já está a lembrança. Eu acredito que ali já vem começando a lembrança
do nosso compromisso no plano espiritual que nós fizemos antes de reencarnar. É assim o meu entendimento. Ô, gente, vocês acreditam que está batendo no meu portão uma hora dessa? Mas deixa bater. Então, eu vejo nesse sentido. A gente lembra, assim, quando nós temos esse sentido, essa sensibilidade. O que falta para nós é a responsabilidade, né? Da gente procurar estudar, né? Procurar nos conhecermos, né? Termos aquela disciplina, aquele compromisso. E Joana do Ângelo sempre nos traz isso. Ela sempre nos mostra essa questão, né? Quem já assistiu o filme de Valdo Franco, ela é muito perspicaz naquilo que ela fala, do que ela fala para ele. Então, eu acho que nós devemos também trazer para nós. E é um filme que eu indico a todos. Ô, Cleonice, só um pouquinho. Deixa eu só interferir um pouquinho aqui. Gente, vocês vão vendo que eu sou palpiteiro, né? Eu vou trazer algumas coisas. Lá no primeiro parágrafo, eu queria chamar a atenção sobre um trechozinho, que é transformar mandato em missão. Às vezes a gente acha que todo médium tem uma missão especial. Não, a gente tem um mandato. Um mandato é uma responsabilidade para executar uma tarefa por uma finalidade maior. Quando a gente transforma ela em missão, é quando a gente vive esse mandato a partir do Evangelho de Jesus. Então, para que a mediunidade se torne missão, ela tem que ter um grau de moralidade. Ela tem que buscar o crescimento do próprio médium, tal como ela tem que estar associada ao bem comum. Porque senão a gente desvia o nosso mandato para uma falsa contribuição, e aí a gente desvirtua aquilo que o próprio Cristo traz para nós. Então, o grande diferencial de um mandato com uma missão é como executá-lo, com qual base. Então, uma mulher que tem um filho, ela pode, por exemplo, o mandato de ser uma mãe, mas ela assume a missão de ser mãe quando o amor vai embasar aquela relação com o filho, quando a educação passa a ser um compromisso, quando o sim e o não é dado com responsabilidade, e quando essa mãe tem fé. Porque a gente já estuda que as nossas famílias são constituídas muitas vezes por desafetos passados. E nós temos a oportunidade de receber, a oportunidade de resgatar por amor aquilo que um dia foi destruído por sua falta. Então a gente precisa de fazer essa diferenciação. E é um compromisso muito grande. Olha no segundo parágrafo. Comprometeram com a própria consciência. Então, o exercício da fé, o exercício da mediunidade é um compromisso com o alto, é um compromisso com Jesus, é um compromisso com nossos mentores, mas principalmente é um compromisso conosco mesmo. Então, quando a gente vai para uma reunião mediúnica, quando a gente vai a uma palestra, quando a gente estuda o Evangelho, é muito mais um compromisso nosso conosco, porque nós somos os redentos. E é por isso que nós também, quando assumimos a responsabilidade que o Cristo fala, dai vós mesmos de beber, ou seja, primeiro saciamos a nossa sede, depois promovemos o saciar da sede do outro, levando o Evangelho à frente, nós somos convidados, então, a termos um compromisso com nossa própria consciência. Porque Francisco de Assis já fala assim, que é o testemunho que leva as pessoas. Gente, a fala às vezes cansa. E não adianta falar bem do Evangelho se não vive. Isso é hipocrisia. É fácil viver o Evangelho? Não. Mas se eu tiver um discurso muito distoante da minha vida, eu sou hipócrita. Então é a tentativa constante de viver o Evangelho que me faz ser alguém que tende a ser um cristão autêntico. A gente ainda não chegou. Estava assistindo uma palestra da Maíse Braga essa semana e ela ficou brincando assim durante a palestra, olha, se fôssemos nós hoje levados aos circos
nos primeiros anos do cristianismo, que as pessoas morriam por se dizerem cristãos, se nós fôssemos levados para dizermos espíritas, nós morreríamos ou sairíamos correndo? Até onde está a nossa fé? Até onde está a nossa responsabilidade com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente acredita? Porque hoje não são feras que nos devoram, mas é o preconceito. O que nos devora? A incompreensão, a ingratidão. E a gente enfrenta essas feras todos os dias. Por quê? Em obediência a um compromisso com a nossa consciência, porque temos uma base maior que é o próprio Cristo. E lá no terceiro parágrafo que a Pelonice leu, teve uma palavra que me incomodou bastante, eu não sei vocês. Colocou assim, ó, foram adestrados. Na hora que eu li, eu falei, eu não fui adestrado não sou cachorro. Para mim, quem adestra cachorro. E aí eu fui lá para o dicionário, para olhar todos os significados da palavra adestrar. E aí eu fiquei me surpreendido, porque tem lá assim, habilitar, ensinar e treinar. Então, quando eu faço um curso de paz, eu estou sendo adestrado, porque eu estou sendo ensinado e treinado para aplicar paz. A gente tem que tirar também, e o meu desafio com essa palavra foi tirar a conotação cultural da palavra para olhar o significado dela por ela mesma. Então, nós não estamos sendo reduzidos a um animal que está sendo condicionado a isso. Não. Nós estamos sendo ensinados a um progresso. Então, toda a moral da Boa Nova do Cristo é um adestramento para a humanidade. E por que isso me incomodou? Porque, olha aqui, a gente foi adestrado para o trabalho. Gente, nós não fomos adestrados para a inércia, não. Por isso que Jesus fala no Evangelho que o Pai trabalha até hoje. Não se concebe um Deus inerte. Ele que é Pai de toda a criação, como que ele não trabalha se ele tem que olhar um filho teimoso igual eu? Eu não sou menos amado ou mais amado do que o outro. Eu sou um filho como qualquer outro. Às vezes, uma casa aí, vocês que são pais e mães, tem 2 filhos, 3 filhos, fala assim, nossa, você puxa saco de fulano, você gosta mais do filho tal. Nunca aconteceu isso na casa de vocês? Se não aconteceu, eu duvido. Não é que o pai e a mãe amam mais um do que outro. É porque, às vezes, em algum momento, um filho desperta a necessidade de mais atenção. E pai e mãe parece que tem um radar. Porque a gente finge que está bem, eles olham para a gente e falam, o que está acontecendo? Aí você vem com aquela cara de hipocrisia, cara de mentira e fala, eu estou bem. Eles olham para a gente, parece que vocês têm um raio-x e falam, você quer que eu acredite? Mas a gente finge. Por que isso? Porque o amor, ele é operante. Ele é operante porque ele trabalha na oração, ele trabalha no abraço, ele trabalha no colo, e ele trabalha lá na casa espírita quando a gente está acolhendo um irmão no acolhimento da terra, ou está sendo amparo para um irmão em sofrimento dentro da reunião. Então, perceba que ele coloca assim, ó, ferramentas de que necessitam para se reajustarem com a vida. Por isso que a gente está sendo adestrado. Por isso que a gente está sendo habilitado e ensinado. Habilitado a viver melhor. Viver com consciência e espírito. E não somos apenas um ser de matéria que está aqui com as suas dificuldades, que ora adoece, ora sara, que ora tem um parente chato, que ora o chefe tira a paciência. Não. Que tudo isso é oportunidade de me ligar a Deus até nas dificuldades. É só isso aí que eu queria começar a trazer. Eunice, desculpa aí minhas... Não, que isso, eu te agradeço pela ajuda. Esses médios, segundo a explicação de Erasto, no Livro dos Médios, capítulo 22, item 236, possui afinidades especiais e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que lhe suprime toda a refratariedade material. Essa palavra refratariedade material, eu fui buscar ela, eu não entendi muito, Murilo, até eu queria que você me ajudasse.
Porque no dicionário que eu procurei, está assim, que ou quem não cumpre as suas obrigações. Aí, eu, Cleonice, entendi como eu não cumpro a minha obrigação material, eu fiquei meio, assim, meio parada mesmo nessa situação. E que facilita porque assim, ó, especial, e ao mesmo tempo uma força de expansão particular que suprime toda a refratariedade material, o que facilita as comunicações. Então, essa parte aí eu fiquei meio assim, sem entender. Depois eu gostaria, até grifei aqui, para depois você me ajudar. São indivíduos mais vibrantes, que apresentam campo magnético para pronunciados e maior facilidade de desligamento do arcabouço material, resultando daí a maior sensibilidade e capacidade de sintonia com vibrações mais sutis do mundo espiritual. Quer dizer, ela quis dizer aqui que eu entendi isso, que quando a gente se desliga da matéria, tal, a gente tem mais uma, como é que eu vou dizer? A gente cria uma capacidade maior da sensibilidade com o mundo espiritual. Isso. Pelo menos foi isso que eu entendi. E esse refratário, só te interromper, é porque ele fala assim, suprime toda refratariedade material. Ele suprime toda a nossa resistência em ter contato com o mundo dos espíritos, porque nós fomos preparados antes da reencarnação para ter um aparelho material que seja suscetível ao mundo espiritual. Então, quando ele fala que nós somos refratários, é porque a gente tem condição de ser, de suprimir essa refratariedade, é que nós temos condição de suprimir, ou seja, diminuir essa nossa resistência material para termos condição de ter uma comunicação com o espiritual. É isso. Tá? Tá. Precisam estar conscientes de que a faculdades lhes é conferida para crescerem moralmente e se colocarem em serviço dos espíritos, dos quais devem notar-se intérpretes, concorrendo para grande trabalho de transformação moral e gradualmente se operar no homem. Bom, aqui eu entendi muito como a nossa moral, né? Nós temos que estar trabalhando essa questão de nossa moral, né? Para colocarmos em trabalho com os espíritos. Nós temos que, como eu insisto muito na palavra, nos conhecermos, né? Na nossa moralidade, como na nossa, como a gente, nosso exemplo, né? No exemplo, nós pais estamos sempre sendo exemplo para os nossos filhos, né? No momento de dizer não, temos que dizer não, no momento de dizer sim, temos que dizer sim, mas também dizermos isso com consciência. Mas nós temos que olhar também, qual o nosso comportamento diante de nós, não só dos nossos filhos, mas da sociedade. O que eu falo, eu estou pregando? Ou simplesmente eu estou falando, mas não prego aquilo que eu falo? E eu acredito que nisso a espiritualidade nos observa muito, nessa nossa moralidade, né? Nos trazendo a consciência. Eu acho que esse parágrafo, Leonice, é o centro desse texto, desse capítulo. Porque sabe o que me incomodou nele? A responsabilidade que ele imputa na gente. Olha aqui. Para que a gente... Qual que é a finalidade, então, que ele coloca dessa mediunidade ostensiva? Crescer moralmente. Gente, se crescer moralmente fosse fácil, a gente não reencarnava. Se crescer moralmente fosse fácil, eu não perdia a paciência. Se crescer moralmente fosse fácil, eu não tinha um tanto de gente que me liga e fala, e eu olho para ele e falo assim, que vontade de não atender. Sabe? Eu chegava na casa espírita e eu conseguia amar todo mundo com uma facilidade. Gente, não existe isso ainda. Quem dera se a gente já fosse essa evolução moral. É para isso que a gente encontra toda quarta, para ver se a gente consegue aprender junto. Mas, ok, então a gente vai crescer moralmente. E aí ele coloca assim, e colocarem a serviço dos espíritos. Ô, gente do céu. A gente volta lá no livro dos espíritos.
se os espíritos nos influenciam, e a gente é convidado a estar a serviço deles, quando a gente tiver a intuição, cuidado para falar não. Cuidado para a síndrome da teimosia. Viu, Rosana? Cuidado para cuidado para não, cuidado para a gente não desperdiçar a oportunidade de nos colocar a serviço, porque é o serviço que educa. Por exemplo, vocês que são pais, vocês são os mesmos antes e depois de terem filhos? Não. Vocês foram educados. Eu não sou pai, mas eu sou uma pessoa antes e depois de algumas oportunidades que eu tive, por exemplo, em ser tarefeiro. Toda oportunidade de serviço é uma oportunidade de refazimento. Então, se você foi intuído a fazer uma palestra do Evangelho, gente, não tem como você terminar a palestra sendo a mesma pessoa. Ah, mas por que não tem? Porque você fala tudo que você mesmo precisa ouvir. Quem é palestrante, percebam aí, as pessoas que estão sendo convidadas aí a fazer o nosso estudo de quarta, você não colocou você mesma a carapuça no que você falou, não? Acontece. Depois eu coloco assim, trabalho de transformação moral. Gente, moral todo mundo tem. Ah, pode ser uma moral em necessidade de reconstrução, ou você já pode ser um espírito de luz. Você já ser uma pessoa que age exatamente em conformidade com o que Jesus prega. Duvido que nesse grupo tenha um. Por isso que nós gostamos uns dos outros. Por isso que nós estamos todos juntinhos. Então é hora da gente ter coragem de ser questionado. E pegar a nossa moral e deixar ela de ser desconstruída para edificar uma nova que seja que Jesus espera de nós. Então essa transformação parte do princípio de humildade, porque desconstruir a verdade que a gente estabelece para a nossa vida é difícil. Mas é impossível seguir Jesus sem essa coragem, porque ele nos incomoda tanto para mostrar que às vezes o que a gente tem por verdade é mentira. Às vezes a gente precisa de muita humildade, de muita coragem de pegar, colocar esse peso em outro lugar e falar assim, ok, até aqui você me serviu, não me serve mais. Pode ficar no caminho, porque o jugo do Cristo é leve. Ele é suave. Então, transformar precisa de coragem. E opera no orbe, ou seja, em mim e em todo o meu planeta. Nunca é uma comunicação, nunca é uma instrução individual. Tanto é que o Evangelho de Jesus, ele fala, o Francisco de Assis fala, pregar o Evangelho a toda criatura, se necessário, utilize palavras. Por isso que Jesus, no final do Evangelho de Mateus, ele já começa a colocar e de pregar. É porque é para todos. Termina-se o tempo de um povo escolhido enquanto nação para tornar o mundo o povo escolhido por Deus. A gente voltar ao Antigo e ao Novo Testamento. Então, por isso que a gente é convidado a sempre entender essa dinâmica do todo. Prometo que eu vou tentar ficar calado agora. Não, me ajuda. Estou gostando. Anterão para a importância do serviço que podemos prestar, que guarda proporção, com boa direção, que imprime as faculdades, conforme anotado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 12, onde Kardec propôs a seguinte advertência: os médios que obtêm as comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem suas próprias condenações, e porque, se não cegas o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem, escrita por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um arqueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trava que está no vosso. É que eu entendi muito assim que
às vezes, né, quando a gente recebemos a mensagem, ou escrita, ou a mesma fala, a gente sempre está, quando a gente está numa reunião pública também, a gente fica assim, eu, pelo menos, isso já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês. Nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palestra. Nossa, essa aqui foi escrito para ciclano. E às vezes, não é isso, é para nós mesmos, né? Nossa boca está perto da onde? Dos nossos ouvidos. Então, é nós que temos que estar, né? Ouvindo aquela mensagem, muitas vezes para nós, né? E com o nosso ouvindo aquela mensagem, recebendo, aceitando ela, a gente pode estar mostrando em exemplos, né? Nos modificando e mostrando em exemplos, onde a gente vai ver o arqueiro que está nos nossos olhos, né? Ao exemplo aqui, acabei de falar com a Rosana, viu, Rosana? Na verdade, eu queria falar para quem? Viu, Murilo? Que gosta de falar não o tempo todo porque a espiritualidade pede. Acabei de transferir para ela uma coisa que era para mim. É uma coisa que a gente fala até em tom de brincadeira, mas que normalmente é uma fuga da própria responsabilidade. Porque quem que normalmente foge do que pede os mentores aí do mundo luz? Eu. Tento fugir de todos. Sempre recebo um recadinho de xingo. Aí eu vou lá e faço. Mas por que eu estou falando isso, gente? Porque essa questão da obediência. E olha aqui, tem uma coisa interessante, porque Divaldo conta, e uma vez ele falou também com Joana de Anjos, né? Nossa, você escreve cartas consoladoras para tanta gente, você instrui tanta gente. Em um momento tão difícil, você não escreveu nada para mim. Aí ela responde, aliás, foi Chico com Emmanuel. Aí ele responde: olha, mas tudo que eu escrevi foi para você, você publicou porque quis. Ou seja, o Chico precisava das obras que ele trouxe. Imagina a gente. Imagina a gente. Depois, gente, eu vou trazer lá no final dois, dois textos, tá? De sugestão para refletir sobre esse capítulo. Pode seguir aí, Cleonice. Haverão de compreender no momento devido que muitas de suas vítimas comparsas de antigas aventuras ou afetos que ficaram para trás, retidos nas telas da ignorância ou da insensatez, foram programados para receber os benefícios espirituais, através de suas faculdades, que se lhe oferecerão como bálsamo e alento de esperança para as dores que experimentam. Liberados de campos de compromisso pessoais, deverão avançar numa entrega de si mesmo por amor, aprendendo a ceder para que os outros desconhecidos naufragos possam ancorar nas praias amenas das suas faculdades asserenadas para a oração e para o exercício da caridade. Murilo, essa aqui, me desculpa, mas eu não consegui ter um raciocínio sobre ela. Aí, se você puder me ajudar, eu gostaria muito. Olha esse capítulo, esse parágrafo aí. Gente, muitas vezes nós vamos receber na reunião mediúnica, é o nosso desafeto. É aquele espírito que a gente, em outra vida, foi lá e fez mal. E às vezes nessa mesmo, viu, gente? Não vamos enganar, não, que aqui não tem ninguém santo. Às vezes nós vamos receber a comunicação dessa vida de alguém que a gente ofendeu, que desencarnado guardou essa mágoa. Então, nós, enquanto médiuns, vamos viver a experiência, muitas vezes, de ser a contribuição para alguém que, no passado, dessa ou de outra vida, a gente foi lá e prejudicou. Então, por isso que recebeu o benefício espiritual da faculdade. É porque naquela faculdade está tendo um resgate meu e do espírito que eu um dia ofendi. Então, por exemplo, lá no filme do Divaldo, quando o Divaldo acolhe como filha a mãe de seu obsessor, e através da sua mediunidade de vidência e as outras todas que ele tem, ele consegue, a partir daí, inclusive encaminhar o próprio obsessor, depois de quase 40, acho que 40 anos que ele fala,
é um resgate para os dois. Então, essa é a importância. Já tive numa reunião mediúnica em que comunicou-se um espírito e eu estava como dialogador. Aí eu, bem-vindo, meu irmão, ele, você é um cara de pau, você não sabe tudo que você me fez. E ele começou a dar a lista dos meus erros. No primeiro momento, eu quase morri de vergonha. Porque era tudo verdade, eu sabia que era. Só que a gente quer ser o quê? O espírito de luz na reunião mediúnica. Não, gente, pegou a máscara da virtude, jogou fora e falou assim, olha, isso é isso aqui, ó. E aí eu tive que falar com ele, ok, eu sou isso tudo mesmo, estou tentando não ser. E o primeiro passo é te pedir perdão. Uma pessoa vaidosa, gente, pedir perdão é difícil demais. E aí eu tinha a oportunidade de estar ali de frente a frente com alguém que fez mal para pedir perdão. Então, quem que foi ajudado ali, utilizando um amigo que estava na reunião mediúnica, um companheiro de reunião, e recebeu aquele meu desafeto passado? Eu e aquele espírito. Foram 2 resgates. Quando existe esse compromisso, existe uma serenação, porque a gente pega todo o sentimento, toda emoção que está exacerbada, que está grande demais, às vezes uma mágoa que era para estar desse tamanho, a gente transformou em um monstro, e a gente é serena, volta tudo para o lugar devido. E é isso que a gente chama de equilíbrio, de harmonização, que é o grande objetivo da mediunidade. Aconteceu aí lá no Mundo Luz, em uma reunião mediúnica, muito interessante. Uma pessoa muito querida havia desencarnado. E eu estava, assim, num luto louco. Quem estava na reunião mediúnica vai lembrar. E aí, passado pouco tempo do desencarne dessa pessoa, eu fui convidado para ir a uma reunião mediúnica lá no Mundo Luz, por uma necessidade especial ali de instrução de trabalho. E o espírito dessa pessoa, muito querida, comunicou e falou, chega de chorar, vai trabalhar. O espírito não desmereceu o meu processo de luto, porque luto é humano, mas luto inerte não é amor, é apego. E deixar do luto apego para um luto amoroso é a diferenciação da vivência do luto do espírito. Sair do apego. E eu demorei muito para sair do apego para viver um luto sereno, harmonizado. Não é deixar de ter o luto, porque o luto é humano e ele tem que ser vivido. Mas é viver com a responsabilidade cristã. É viver entendendo que nós temos um evangelho que sustenta a nossa condição mesmo na dor. Então, a gente volta um pouquinho no texto quando a gente fala desse trabalho que é educativo. E quando ele fala assim, acerenadas pela oração e exercício da caridade, médium que não tem vida de oração é o médium que vai cair. E médium que só quer fazer comunicação mediúnica como único exercício de caridade, hora ou outra vai ser o médium que vai dar trabalho na casa espírita. Porque exercício da mediunidade é um pouquinho de todo o resto que lhe cabe. O médium que não estuda, ele é, depois, um problema para o centro com o tempo. Gente, todo centro já viveu isso. Se você for em 20 casas espíritas e perguntar, em todos tem um caso. Então, o exercício da caridade passa também pela preparação. Porque caridade não é assistencialismo. A gente já falou isso aqui. Assistencialismo, quem tem que fazer isso é poder público, que tem os órgãos competentes para isso, as instituições, eles têm assistência social deles. Mas a assistência social espírita, ela tem uma outra direcionamento, porque é uma caridade a partir do conceito de caridade que a gente tem lá no Livro dos Espíritos, que passa, por exemplo, benevolência para com as imperfeições alheias. E aí a gente tem um documento da Federação Espírita sobre a ação social espírita. Porque senão a gente acha que está fazendo caridade quando a gente distribui cesta básica para meio mundo. Isso é uma parte da caridade. E o restante dela, aonde que está? Então, toda casa espírita que já tem ação social é maravilhoso. Mas deve partir do princípio que nós temos uma orientação.
Então, convida quem está em alguma tarefa dentro das casas de assistência social, que pegue esse documento, lá na FEB tem ele para baixar gratuito e o leia, porque ele faz parte. É um dos que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas vamos seguir aí. Demonstrando a imortalidade da alma, serão quase lunetas de grande alcance, proporcionando que enxergue a alma imortal através das sombras da matéria perecível, estando sendo convocados a prazer de volta os aparentemente tragados pela voragem da morte, ensejo aos que ficaram e a esses que partiram, o lenir da saudade e a renovação da fé no futuro. Descerão os panoramas da fase futura da vida, proporcionando uma antevisão do amanhã espiritual de cada um, baseada em testemunho equivalentes daqueles que desmandam a vida livre. Serão pontes de consolo, para que a doçura dos bons espíritos luarize as aflições dos que precisam de consolo e esperança para viver. Jamais deverão esquecer de que, na terra, serão o trigo plantado junto ao joio, nas mesmas leiras, crescendo juntos, sem possibilidade, enquanto de viverem separados. Ambos serão arrancados para a colheita, e nessa ocasião o joio será queimado para adubar o solo, e eles, trigo, que são transformados em pão nutrientes para os famintos, vivendo através deles. Eu sinceramente, nessa aqui eu fiquei refletindo muito, né? Pensei nos nossos, de repente, eu queria estar dizendo aqui sobre os nossos entes queridos, como o Murilo acabou de falar agora, né? Dos nossos lutos, que não pode ser eterno. Esse joio eu sempre ouvi nas igrejas católicas, mas sempre tive as minhas dificuldades em entender. Amigos, peço desculpa, mas Não, é isso mesmo, é tranquilo. é o meu primeiro estudo, a minha primeira fala, então eu me senti assim, um pouco perdida. Mas está tranquilo, viu, Cleonice? Está ótimo. Tá? Gente, vamos voltar aí. Olha esse parágrafo. Serão pontes de consolo para que a doçura dos bons espíritos loarize as aflições dos que precisam de consolação e esperança para viver. Gente, quem de nós que não precisa de consolo? Vamos lá. Por isso que nós muitas vezes referimos a doutrina como o Consolador prometido. Por isso que Jesus, quando fala que um Consolador nos deveria vir, que muitas vezes, dentro de outras religiões cristãs, a gente entende, eles entende como o Espírito Santo, e dentro do Espiritismo a gente entende como a própria doutrina, a gente leva a entender que quando a gente tem esse intercâmbio dos bons espíritos, nós trazemos luz para o nosso meio. Mas perceba o termo luarize, referindo à lua. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Os espíritos também consolam a partir do momento que eles trazem a mensagem do Cristo, porque eles sabem quem é a referência, porque no livro dos Espíritos já coloca que somente Jesus é nosso guia e modelo. Então, eles não têm luz própria, mas busquem quem tem para ter referência para nós. Um dia chegaremos a ser cristos espirituais dentro da linha de progresso, mas ainda não sendo, buscamos a referência de quem já o é. Eu acho esse termo muito interessante. Agora, consolação e esperança para viver. Gente, quantos de nós não chegamos na casa espírita justamente desgostosos da vida, desgostosos da situação familiar, sem entender os nossos processos de dificuldade, e a gente busca essa consolação e esperança para viver. Ou senão a gente fala aquela desculpa espírita horrorosa, vou deixar para a próxima encarnação, porque nessa já falou.
Tá pegando o boi que tá encarnado, gente. Foi difícil demais estar aqui. Aproveite agora. Não sabemos quando teremos a próxima. Então, essa desculpa do preguiçoso espírito é difícil, porque às vezes é o agora que eu tenho para poder receber essa contribuição. E essa parábola do joio e do trigo, inclusive sugiro também que estudem. Tem referências dela, lindas palestras dela dentro do YouTube, porque aqui o autor vai remontar para a gente essa parábola do joio e do trigo, onde Jesus fala que o joio e o trigo, dentro de uma plantação, foi plantado junto ali por uma invasão, né? Foi colocado o joio junto do trigo, mas não dá para separá-lo durante o momento que a planta está crescendo, porque elas se parecem demais. Mas quando dá fruto, aí sim diferencia o que é joio, o que é trigo, porque o trigo alimenta, o joio se queima, porque o joio não tem finalidade. E aqui a gente tem uma reformulação quase desse joio, como ele queimado serve para adubo. Ou seja, as nossas imperfeições, quando elas são cuidadas e tratadas, elas servem como adubo, encorajamento para o nosso prosseguir. É quase que como uma força, uma nutrição para o nosso próximo passo espiritual. E aí, sobre esse capítulo, eu queria sugerir alguns textos que podem ajudar a aprofundar, tá? O primeiro texto que eu queria te convidar a ler está lá no livro Lampadário Espírita. Lampadário Espírita. É um livro da Joana de Ângeles com o Divaldo Franco. E o primeiro capítulo dele é muito significativo para a gente entender essa missão espírita, essa missão evangelizadora, essa missão do médium ostensivo, que não se resume somente à mediunidade. Então, o livro Lampadário Espírita. Outro texto que eu queria sugerir, De quem que é? do Divaldo Franco, tá? Outro texto que eu queria... Desculpa, Murilo, mas ele tem em algum, no YouTube, em alguma... Eu não tenho. Eu tenho ele só físico. Ele é um livro antigo demais, e ele tem, acho que tem uns 2 anos que eles reeditaram ele, que ele não tinha nem para vender mais, e agora tem. Mas não sei como que tá? Eu tenho ele numa versão antigona que eu comprei num sebo. O outro livro chama Jesus e Atualidade. Também é um livro da Joana de Ângeles, mas eu queria sugerir um capítulo específico, que é o capítulo 10, chamado Jesus e Coragem. Por quê? Porque para assumir o compromisso da mediunidade ostensiva tem que ter coragem, não uma coragem de enfrentamento irresponsável, mas com uma coragem consciente do mandato que carrega. Porque seguir a Cristo, tendo essa coragem de enfrentamento impensado, é burrice. Porque uma hora a gente depara com a nossa própria fragilidade, e a primeira coragem é enfrentar a nós mesmos, e não ao outro. Então, esse Jesus e Coragem, esse eu vou mandar para vocês no nosso grupo, tá? Esse eu tenho ele, eu vou mandar ele para vocês. Oizinha, você levantou a mão? Então, desculpa que eu tinha entrado sem levantar a mão antes, né? O Lampadário Espírita, qual capítulo que é? O primeiro. Ah, tá. Tá? Beleza. E o último que eu queria sugerir, aí é para a parte de assistência social, é uma orientação da Federação Espírita, que chama Orientação à Assistência e Promoção Social Espírita. Esse eu tenho, a FEB disponibiliza em PDF, eu vou mandar ele no PDF também lá. Tá desligado, Rosana. Assistência e orientação? Assistência e Promoção Social Espírita. Esse último eu vou mandar em PDF, porque a Federação disponibiliza ele gratuito em PDF no site dela. Eu baixei aqui para compartilhar com vocês. Então, quem acha que vem para os nossos estudos achando que vai ter sugestão de uma leitura só,
deu errado, tá? Gente, são sugestões de aprofundamento, não é obrigado aqui nada, né? Aqui não tem, eu falo que não é patrão e empregado que está colocando uma obrigação, não. São sugestões. Gislene, se levantou a mão? Sim, eu quero saber qual que é o capítulo desse último livro que você... Não, esse é ele todo. É um documento para entender como que funciona a parte de assistência social dentro da visão espírita, tá? Para a gente não cair no Obrigada. assistencialismo, para a gente cair na caridade. Obrigada. Mais alguma coisa, Rosana? Sua mãozinha está levantada aí? Não, desculpa, que seria interessante, Murilo, se você pudesse, claro, Ah, antes dos nossos estudos, se você pudesse também nos dar sugestões para as pesquisas. vou pensar no seu caso. Eu estou tentando, tá, gente? Eu vou pensar no seu caso, porque o grande objetivo aqui, gente, é que vocês busquem. Que vocês aprendam as referências a buscar. Por quê? Porque se é um grupo participativo, vocês têm que conhecer as diversas fontes de estudo que a gente tem. Vou pensar se eu vou facilitar a vida de vocês, tá? Aham. Marilene, você levantou a mão? Seu microfone está desligado. Eu queria saber, não tem nada a ver com essa questão de agora, não. É que quando você falou, não estava gravando. Será que você poderia repetir o nome das obras da Terezinha que você falou que adquiriu? Eu vou mandar para vocês, Ah, tá tá? ok. Inclusive a ordem, Tá que a gente vai ótimo. estudar alguns, tá? Sim. E Gislene, sua mãozinha está levantada. Para completar o que a Rosana falou, o combinado era que você ia nos sugerir onde a gente foi. Lembra, Rosana? Então, eu estou esperando isso, porque Estou o totalmente meu... favorável. Eu acho que está na hora de todo mundo entrar em oração e pedir intuição ao próprio mentor, tá? Vai ser trabalho em duplo, você e seu mentor. Eu achei que era justamente o contrário. Eu achei que quando ele propôs esse trabalho, lá naquele dia que estava a nossa turma lá estudando, que ele ia trazer para nós o estudo. E nós íamos interferir quando a gente tivesse dúvida, para esclarecer melhor. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui para aprender com quem sabe mais. Ou seja, eu estou aqui para aprender com vocês. Não, senhor. Tem muita gente aqui, ó, que tem de casa espírita mais do que eu tenho de idade. Então, aqui eu sou aprendido, eu não sou professor, não. Não, Ô, Murilo, Oi. quando a gente busca também essas referências, igual algumas eu fui buscar, nossa, assim, a interpretação foi totalmente diferente, né? Por isso que eu acho que talvez até eu me perdi um pouco. Não Então, seria bom mesmo você já dar uma referência para a gente já ter vai se esclarecendo. Eu vou pensar no caso de vocês. Não, Murilo, mas, ó, eu procurei com o João Neves, eu procurei com uma colega minha, mandou para mim, da Joana de Ângeles. E o falar foi muitas coisas diferentes. E com você igual, eu te agradeço demais, porque eu estava tremendo aqui, eu estava em tempo de falar, gente, chega, eu não vou conseguir mais. Mas eu fui tentando. Você vê que, no entanto, não foi tão, né? Quer dizer, foi um aprendizado para mim. Eu agradeço muito a espiritualidade, agradeço a você, que foi um aprendizado para mim, né? Mas essa referência que você dá para a gente vai ser, nossa, vai nos ajudar muito. Vou pensar. Nós vamos trocando ideia. Eu vou trocar também. Como eu fiz o da Soninha, o Fenômenos, eu vou passar para ela os obstáculos, tá? Ok. Vocês duas combinam aí, e aí, olha se dá certo. Podemos encerrar? Marilene está com a mão levantada? Não, eu só estava querendo completar o que a Cleonice falou, mas já passou, não tem nada a ver. Tudo bem. Então tá. Marilene, faz a prece para nós. Sim. Jesus amigo, nosso coração está em festa, pela oportunidade que mais uma vez tivemos, do estudo das nossas potencialidades, agradecendo a certeza que temos da assistência que tivemos, do auxílio, do amparo, da inspiração, e que nós possamos, Senhor, colher
os benefícios desse estudo e, principalmente, vivenciá-los na nossa vida prática, em especial no nosso trabalho de médiuns, que o Senhor ampare os nossos propósitos e continue nos assistindo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou desligar aqui e vou pedir para vocês ficarem na sala só um pouquinho. Só vou parar a gravação.